Vamos começar a gravar, já não pode falar mais sacanagem, já está gravando agora, né? Então, todas aquelas atrocidades que nós falamos, né, antes de começarmos a gravar, que deixa a humanidade absolutamente curiosa, né? Então, agora vamos se comportar. Então, deixa eu começar aqui com as nossas tradicionais apresentações. Meu amigo, meu xará, Marcelo Gutermann, a quem eu, inclusive, dizia o seguinte: eu me sinto cometendo uma desonestidade ao ler os textos do Marcelo Gutermann em seu Facebook e não pagar nada por isso. Então, antes de começar o programa, o bate-papo nosso aqui, eu tinha sugerido para ele que ele cobrasse um couvert artístico, porque eu tenho certeza, eu, pelo menos, prazerosamente pagaria. Nosso amigo Cleveland Prats, sempre com histórias incríveis. Hoje me emocionou com uma história sobre seu pai, que um dia talvez a gente comente aqui, mas como eu disse para você lá no comentário, me sinto mais orgulhoso ainda de ser teu amigo. Você generoso disse que, né, você não tinha mérito, é teu pai, mas a fruta não cai longe do pé, meu amigo. Então, Obrigado. Você é fruto do que você viveu. E, obviamente, nosso amigo psicodélico, né, Victor Loyola, que parece que ainda não é o caso de começar o programa nos trazendo boas notícias sobre o Covid. Mas, às vezes, como não piorar pode ser bom negócio, vamos ver aí o que o Victor tem para falar. O nosso zagueiro central vai chegar aí no decorrer do programa. Normalmente isso não acontece, ele nunca chega atrasado na bola. Hoje é uma daqueles raros ocasiões, mas daqui a pouco ele está aí. Victor, e aí, quais são as novidades do Covid? Tem novidade? Não tem novidade. Nenhuma novidade. Seguimos na mesma. No news, good news ou no news, bad news? No news, good news. Com certeza. Diante do que passou a Europa, nós estamos no lucro. A gente está nesse platô aí, não sei por quanto tempo nos alongaremos nele. Muito provavelmente por mais algum tempo, né? Porque eles é reflexo do número de novos casos de um mês atrás, né? E os casos estão uma estabilidade também, com ligeira queda, então não deve mudar muita coisa. Ou seja, a gente vai continuar navegando entre o estágio atual, que está em 1.034 óbitos diários, para alguma coisa, na melhor das hipóteses, se baixar, vai para baixar para uns 800 e alguma coisa daqui a um mês. Ô, Vitor, É isso que dizem as correlações agora, né? Para quem não acompanha tanto os números assim, você disse que comparação à Europa. Por que você diz que é good news em comparação à Europa? A gente está hoje na 24ª colocação. Se você considerar esses países, uma vez o Gutermann fez uma exclusão de um país, acho que o corte dele foi 1 milhão de habitantes, mas se você considerar Gibraltar, Andorra, São Marino e Liechtenstein, estamos em 24º lugar. Já estivemos em terceiro, né? E há um mês e pouco atrás estávamos em 18º. Então, assim, de fato, essa segunda onda aí, ela nos impactou de maneira menos agressiva do que aos países do hemisfério norte. É possível ainda que a gente seja ultrapassado por mais um ou dois. A Polônia, a Armênia estão chegando. Então, assim, você tem que sempre se guiar pelo que estão ao seu redor, né? Não dá para você fazer uma avaliação da situação olhando o Brasil como uma bolha do mundo. E a gente não é nem muito pior, nem melhor. Nós estamos na meiuca. Se você olhar a situação de óbitos, né? Se você olhar a situação da vacinação, ele também está olhando sempre pelo critério de percentual da população vacinada, também estamos aí no meio. Não estamos nem no topo nem abaixo. O pessoal gosta muito de falar assim, nós somos o sexto que mais vacinou. Bom, também o Brasil tem 210 milhões de pessoas, né? Então, assim, se a gente não gosta de usar esse número absoluto no indicador de óbitos, que ele seria favorável, sim, de fato o número absoluto não é o melhor número, nunca será, também sejamos coerentes, vamos olhar para o número relativo. O número relativo, na questão da vacinação, a gente está com 2,5%, 2,6% da população que tomou a primeira dose. É um índice que nos coloca no meio da tabela também, né? Então, assim, se você olhar, a gente tem um desempenho mediano, vai. Dadas as circunstâncias, podia ser pior.
Então, assim, podia tanto ser melhor quanto ser pior. Eu prefiro sempre achar que podia ser pior, então, no news, good news. Eu acho que nós vamos continuar nessa até que a vacinação pegue o tranco e comece a gerar esses efeitos de redução de novos casos, por mais que já se verificam no Reino Unido, nos Estados Unidos, em Israel. Essa turma que está mais adiantada já começou a visualizar uma queda no número de novos casos. Ô, Vitor, deixa eu falar uma coisa para você. É excesso de torcida, excesso de otimismo, ou é razoável imaginar que o cenário provável que a gente tem daqui para frente é que nós, desse platô, começaremos a descer? Ou existe um risco palpável de que a gente possa formar aí uma novas máximas? Pois é, a gente é bom não fazer previsões com esse bicho, né? Eu acho que essa previsão ela faz sentido porque temos a vacina e a evolução do quadro de vacinação ela é meio que irreversível, né? Nós vamos vai haver um momento em que boa parte da população ou toda a população de grupo de risco vai estar vacinada e aí não tem como o quadro vai melhorar. Se não houvesse vacina, não daria para fazer essa previsão. Mas eu acho que com a vacinação em massa no horizonte, acho que essa é uma previsão bem razoável. Não deve, com a terceira onda, tem esse risco da variante aí, do Amazonas, enfim. Essa variante está por aí faz tempo também, né? Eu acho que já temos aí N variantes do vírus. Mas até o momento, o quadro de casos não indica que nós teremos uma deterioração. É óbvio que o ideal era que a gente experimentasse uma queda abrupta. Não aconteceu também. Então, nós estamos numa toada de casos, em média diária de 45 mil novos casos, que não está mostrando que vai dar uma folga, né? O nosso melhor momento em outubro eram 20 e poucos mil casos novos por dia. Então, a gente está longe daquele momento, né? Mas eu vou bater na madeira, mas não vejo o quadro piorar. Vou bater 3 vezes na madeira aqui. Não vejo piorar. Marcelo, Mas posso pelo fazer uma fato de termos provocação? uma vacinação. Não, uma coisa que eu estava pensando a gente está falando em vacinação, se a gente olhar Israel, se não me engano, está com tudo fechado. A Inglaterra também. Os Estados Unidos, por força do próprio clima, uma boa parte está fechado também. Então, a minha dúvida é, dado o pequeno nível de vacinação nos Estados Unidos e Grã-Bretanha e o fato de esses países, se eu não estou equivocado, estarem fechados, o quanto essa queda se deve à vacinação ou quanto essa queda se deve a outros fatores que a gente não consegue mensurar ainda. Então, é só uma provocação aqui para a gente refletir. E o Brasil, que está aberto, continua no mesmo patamar. Não estou propondo fechar Brasil, nada disso, mas é só para a gente ter um Patamar parâmetro menor, aí. não é? Patamar menor. O Não, mesmo patamar e menor, né? mas é nessa linha que eu estou querendo propor a conversa, porque a gente, com todos os problemas que a gente tem, a gente não chegou lá em cima. Não sei se é porque a gente manteve uma constância no tipo de números de casos, de mortes ou coisas do tipo, e quando fecharam, a hora que abriram, o negócio veio à tona de novo e é simplesmente uma recuperação nos outros países do que não aconteceu porque estavam fechados. Então é só uma provocação aqui, eu não sei, tenho muito mais dúvida, com relação a tudo isso que está acontecendo do que qualquer certeza. É verdade. Agora, os Estados Unidos ele também é diverso, né? Você tem estados mais abertos, tipo o Brasil, tipo como está no Brasil, a Flórida está semi-aberta também. Você tem outros mais fechados, com resultados também diferentes. Eu vi o que eu vi sobre essa questão de vacinação. Eu vi números de Israel que de fato mostram que tem uma queda substancial de novos casos e até depois novos óbitos na população que foi vacinada. Do Estados Unidos e Reino Unido, eu não vi essa mesma análise. Ambos estão já com algum nível de penetração na população também bem razoável, chegando a 20% já. Mas eu não vi uma análise focada nessa questão vacinados versus não vacinados, etc. Então, não saberia dizer o quanto tem de efeito do lockdown, né? Que de fato aconteceu bem forte, inclusive no Reino Unido,
e quanto tem de efeito do processo de vacinação. Eu acho que a prova do pudim vai ser abrir e não subir a curva, porque queda de número de casos já houve na Europa e nos Estados Unidos, e mesmo em Israel, né? Você observa no passado já houve queda de casos, né? Porque fecharam, né? Tem que abrir e não subir, aí vai ser a prova do pudim. Bom, verdade. Vamos manter a nossa esperança que as próximas vezes a gente já comece a ter melhores notícias, esse termo, né? Prova do pudim. Você só sabe depois que prova. O pudim você vê pela cara, mas acho que pela cara você já consegue ver se o pudim tá bom ou não tá bom, hein? Eu vou te contar uma historinha, desculpa, Porto, só uma historinha. Claro. Uma vez há muitos anos atrás, recém-casado, eu recebi um casal de amigos em casa, minha esposa fez um pudim de mandioca. E aí serviu tal. E aí esse meu amigo que provou, era tipo Porto, assim, um gozador, né? Provou e falou, porra, eu tava esperando um quindim, veio um pudim de mandioca. Ou seja, você só sabe quando prova, não tem jeito. Então, deixa eu fazer um registro aqui, respeitosamente a sua senhora, mas é um registro de um gordo. Não inventa, né? Pudim é de leite condensado, né? Bolo de aniversário. Não, porque era amarelinho e tal, né? Dá aquela, né? Bolo de aniversário, bolão brigadeiro não erra. Não, vamos fazer um bolo com figos em calda. Não, né? Figos em calda não, né? Bolinho de chocolate, brigadeirinho, um docinho de leite, beleza. Figos em calda, pudim de mandioca. Porque eu ia estranhar essa expressão, a prova do pudim, porque para mim, conceitualmente, pudim é bom, não precisa nem experimentar. Agora, um pudim de mandioca talvez aí faça sentido, talvez com todo respeito. Alguns pontos, né? Deve ser uma iguaria e que os paladares menos sofisticados, como o do ogro que vos fala, talvez não seja capaz de... Mas eu vou experimentar, vou cobrar isso aí. Bom, Covid no news, good news, mas a gente espera que da próxima vez seja good news, né, Vitor? Bom, tomara. Eu queria propor... Apesar que tem uma torcida contra grande, maior que a do Flamengo. Tem os pandeminions, né? Tem os pandeminions, né? Tem os corona... eles são várias facções, né? Os Corona Lovers, né? E os Pandeminions também. A nossa fauna, ela vai cada dia ganhando uma maior riqueza, né? Antigamente a gente vivia numa polarização, né? Agora a gente vive um triângulo histérico, né? Tem os bolsonaristas, os petistas e agora essa nova cepa, essa variante, que é assim que o pessoal fala, tá lindo falar isso. O vírus não é chinês, mas a variante é brasileira, né? Não pode falar vírus chinês, que é politicamente incorreto. Mas a variante pode, a variante é brasileira, sul-americana. E agora a gente tem o triângulo da histeria. Eu queria propor tem os pandeminions também. Eu queria propor aqui uma alteração no nosso bate-papo, deixar o assunto que acho que é o mais recente, mais polêmico, mais para o final. O Xará aqui deu uma sugestão muito importante, eu acho que o assunto é relevante, então eu vou passar a palavra para ele como pai da criança, que a gente falar do auxílio emergencial 2, a missão, né? Que é o imbróglio fiscal brasileiro, né? Cobre de um lado e descobre o outro. A economia, como é que é? A ciência da escassez, não é isso? Exato. Então, eu queria, por favor, Xará, fala aí do nosso dilema. Pois é, nós estamos lutando. É engraçado, né? É difícil encontrar consensos na sociedade brasileira. E tem um consenso que se formou, que precisa continuar o auxílio emergencial, porque as pessoas vão morrer de fome, como se não estivessem morrendo de fome antes, né? É uma coisa assim incrível. Todo mundo concorda que precisa ter aquela coisa, não? Descobrimos que há milhões de brasileiros invisíveis, né? E que agora se mostrou, depois da pandemia, se mostrou que existem pobres no Brasil. Invisíveis não sei para quê, porque eu tomo com eles todo dia, né? Pois é, então, basta caminhar nas ruas, né? Então, enfim, óbvio, o Brasil é um país extremamente desigual, não é o único do mundo, não é o mais desigual do mundo, mas é extremamente desigual. E como é um país pobre, os nossos pobres são muito pobres, né? Isso é óbvio. E também faz todo sentido você ter um imposto de renda negativo, alguma coisa que dê um mínimo de renda para essas pessoas que têm menos renda,
ninguém discute esse assunto. É que tem muita exploração, né? Exploração demagógica em cima do assunto. Não, agora precisamos continuar porque existem problemas pontuais, não tem dúvida, né? O setor de turismo está aí à míngua, é um negócio que precisa. Se falar assim, não, vamos ajudar o setor de turismo. Aí eu entendo, porque, porra, é claro, as pessoas não estão indo, não estão viajando, não, né? É uma fração do que viajava antes, né? Sim. Que mostra as praias todas cheias, é uma fração, a gente sabe disso, né? Então Sem existem dúvida. problemas particulares que tem que ajudar, tal. Agora, houve uma farra ano passado, né? Quer dizer, está faltando, a indústria não conseguiu entregar produtos porque falta, né? Faltou matéria-prima, faltou tudo, né? Por conta desse aumento de renda por conta do auxílio emergencial. A gente se endividou 10% do PIB adicionais, né? Foi o país do mundo que mais se endividou por conta disso. E agora a gente está tentando estender, né? Então esse é assim, vamos estender um pouquinho, é só mais um pouquinho, tá gostosinho, né? Só mais um pouquinho. Aí vai chegar em junho e aí adivinha? Putz, vamos mais um pouco, vai. Porra, tem gente passando fome. É óbvio que tem gente passando fome. Sempre vai ter gente passando fome, né? Você sempre vai precisar. Então essa discussão ela realmente tá muito mal colocada, né? Ô, Cleveland, bom, primeiro deixa eu dar um alô, seja bem-vindo, nosso zagueiro central. Rodrigão, tudo beleza aí? Beleza, como é que estão? Tudo tranquilo, graças a Deus. O nosso amigo Victor antes falou do Covid, né? Que nós não tínhamos novidades, não ter novidades a essa altura do campeonato. No news, good news. Ô, Cleveland, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O nosso Xará descreveu com muita propriedade esse quadro, né? E o Bolsonaro não vai ficar triste, né? Se estender o auxílio emergencial, né? Porque por mais que o Congresso queira a paternidade da criança, lá na ponta para o povão, é o Bolsonaro que está dando a grana, né? E aí, Não, e aí é um pepino aí para a equipe econômica administrar, né? Não, é uma parceria, né? Porque na realidade o Bolsonaro ganha, os queridinhos do Centrão ganham, aparecem bonitinho, essa conta fica para as futuras gerações. É um pouco o que o Guedes já falou, tem que pensar com responsabilidade. Mas eu acho que tem uma questão que antecede toda essa discussão, qual o problema e qual o diagnóstico? Porque se você está falando um problema de distribuição de renda, a solução não é um auxílio emergencial, é rediscutir todo o nosso sistema tributário, é rediscutir todos os nossos programas de distribuição de renda, verificar a eficácia, eficiência e assim por diante. Então, qual é a solução? Qual é o problema que se quer resolver? Porque eu olho para o Congresso, as pessoas falam pobreza, pobreza, pobreza. E é como o Guterman falou, a pobreza está aí há muito tempo e a gente não resolveu. Com mais programas que a gente tivesse, esses programas não resolveram. Então, a gente precisa repensar o programa de distribuição de renda, nosso sistema tributário e assim por diante. Agora, auxílio emergencial, eu acho que o Guterman foi assim muito feliz de novo. Quem é que está, neste momento, com a situação atual da economia, perdendo com o que está acontecendo? Quem é que teve, de fato, uma redução de renda? Então, a questão é saber quem está perdendo nesse momento para dar um auxílio emergencial, então vamos filtrar isso. Não dá para você fazer a farra que foi, ainda mais com a quantidade de fraudes que houve. É um absurdo, é um absurdo. Então, parece que o Ministério da Economia parece que quer fazer nessa etapa, ou havia algum desejo nesse sentido, de fazer algo mais com maiores filtros, né? Mais segmentado, né? E não de uma forma tão generalizada como foi, né? Mas aí que tá, Marcelo, se é auxílio emergencial, o nome já diz, é uma emergência para cobrir o momento em que teve uma queda substancial de renda em determinados setores, determinadas pessoas, determinados grupos, assim por diante. Então eu preciso focalizar o gasto. Não dá para eu sair gastando para tudo quanto é lado. Não é um programa de renda mínima, não é um programa de redistribuição de renda, não é nada disso.
Então, a gente precisa entender o que a gente quer, porque se é um programa de distribuição de renda, isso tem que ser feito no âmbito de uma reforma tributária, no âmbito de uma verificação de todas as políticas passadas, aprendizado e com algo muito mais eficiente do que a gente fez até hoje. Senão é jogar dinheiro fora. Quer dizer, jogar dinheiro fora não. Você faz uma redistribuição de renda negativa, né? Alguns ganhos com esse processo. Rodrigão, a gente já viu aí pela fala do nosso amigo Cleveland que essa extensão do auxílio emergencial tem que ter ou deveria ter contrapartida, né? E essa contrapartida, boa parte dela, viria dessas reformas. Você acha que haverá uma contrapartida ou nós vamos estar dando mais cheque sem fundo aí? Ah, mas cheque sem fundo, né? Quem vai pagar isso aí, a gente vai pagar daqui para frente, os nossos filhos e netos, né? Vai continuar pagando isso daí. As pessoas, infelizmente, os incentivos para agir da maneira mais racional, no caso da política, são bem baixos, né? Eles não, quem faz coisa errada, quem toma decisões que prejudicam milhões de pessoas, como por exemplo sequestro da poupança, coisas desse tipo, não tem nenhuma restrição depois disso, né? Mesmo que se mostre que tomou uma decisão equivocada. É o mesmo caso agora, né? Do negócio essa coisa aí de lockdown, essas coisas todas, né? As decisões, a política que deveria ser adotada poderia ter sido muito melhor, mas quem tomou essas decisões não vai sofrer nenhuma restrição, infelizmente, apesar de estar mandando para a cova um monte de gente. Verdade seja dita, sou testemunha aqui. Você, no começo, era uma das pessoas que falavam que fazia muito mais sentido, né? Você ter uma política de isolamento das populações mais frágeis do que para a economia como um todo, porque na curva do tempo aquilo não ia dar muito certo, né? Mas assim, mas é o que eu estou dizendo, só fiz essa analogia para dizer, olha, você é um gestor público, você é alguém eleito e tudo mais. Você toma uma decisão equivocada, claramente equivocada, que é o caso, a gente sabe, tem modelo para mostrar que o gasto adicional, a política fiscal, ela é suicida, mesmo assim o sujeito não vai ter não vai sofrer nenhuma restrição depois. Ô, Victor, nós acabamos a nossa primeira rodada do primeiro tema, você olhando para o copo meio cheio. Depois dessa enxurrada de otimismo dos nossos amigos economistas, eu queria a sua impressão aí sobre esse auxílio emergencial. Você que está na ponta do crédito, como é que você vê a extensão disso? A gente não tem jeito mesmo, né? Apesar de que, como o Marcelo Gutermann disse, esse bando de brasileiros invisíveis eram invisíveis, sabe-se lá para quê, porque a gente tromba com eles todo dia aí pelas ruas do Brasil. Como é que você vê? Ou vamos emitir cheque, seja o que Deus quiser? Alguém paga a conta no final, né? Não vai ser de graça. Até entendo a situação de... Tem duas situações. A situação de fato do sujeito que está lá na ponta sem renda, né? Uma situação desesperadora, tinha uma renda, não teve por alguma razão. Aí estou falando da base da pirâmide, da base, né? Para aqueles para quem R$ 300 por mês faz diferença. Então, talvez a gente não consiga conceber o que é isso, mas tem um contingente grande nessa posição. E aí, o que fazer? Né? Deixá-los a Deus dará é complicado, dada o contexto atual. Por outro lado, você simplesmente usar o dinheiro de cheque especial, né? O Brasil já deve estar na 80% do limite, já chegando a 90%. Sem nenhuma contrapartida, obviamente vai onerar o próprio governo. Alguém vai pagar essa conta depois. Eu acho que as contrapartidas não virão também. Eu sigo os relatores aqui, também sou pessimista aqui nesse aspecto, porque infelizmente nós estamos no momento chegando próximo ao momento de eleição. Essas contrapartidas, via de regra, são impopulares. Então, assim, qualquer que seja a medida, ela vai doer no bolso de alguém, de algum setor. E são setores que normalmente têm voz, têm lobbies corporativos fortes. Eu acho que não vai acontecer nada.
eu acho que nós vamos empurrar com a barriga e é possível que a gente tenha a consequência dessa desgraça aí no segundo mandato de um Bolsonaro reeleito. Isso se parece muito com o filme da Dilma. Não sei se meus colegas compartilham da mesma opinião. Ela empurrou com a barriga no final do primeiro mandato, foi reeleita e aí depois a bomba estourou. Então, eu acho que a gente se encaminha para isso se, de fato, essas reformas forem apenas na superfície, né? Só aquela reforminha que, assim, beleza, melhorou, mas melhorou 10%, sabe? Melhorou 15%, melhorou marginalmente. Talvez não seja, muito provavelmente não será suficiente. E aí, nesse caso, eu acho que a gente dá aquela empurrada, aquela tradicional empurrada com a barriga, e uma hora a corda vai estourar na mão de alguém, a bomba, né? Vai estourar na mão de alguém. Bom, se eu fosse desprovido de juízo, né, se eu não zelasse pela minha integridade física, eu diria que eu acho que talvez a gente possa ter algumas reformas e privatizações que ao final atenuem um pouco, mas como eu tenho juízo, lógico que eu não vou falar isso, porque eu não quero apanhar de 4, né? 4 camaradas me surrando, né? Já basta lá o meu mural no Facebook. Bom, vamos... Tomara que você esteja certo, né? Eu já tenho um vinho comprometido. É o seguinte... Eu pago até Coca-Cola dele. Ó, minha Coca Zero é fechado, pode pagar. Então, a minha sensação, por tudo que eu vi no Brasil e no mercado, é o seguinte: nós não somos movidos pelo amadurecimento dos nossos homens públicos, nós não somos movidos pela nossa consciência como sociedade, nós somos movidos pelas circunstâncias, porque a realidade tem dessas coisas, ela vem e se impõe. Eu acho que nós estamos muito próximos desse limite. Eu acho que deixar passar mais um ano sem avançar em reforma tributária, reforma administrativa, que seguramente serão abaixo daquilo que a gente pode considerar ideal, porque, afinal de contas, uma democracia é o embate entre interesses e privilégios, e você não consegue fazer isso na porrada, né? Tem que fazer no convencimento, e esse convencimento tem um limite. A minha esperança não está porque eu acredito que o Brasil é um país maravilhoso e que do dia para a noite nós tomamos consciência. Não, é porque a água vai bater na bunda, já está batendo. Então, acho que em algum momento esses caras, né, no limite dos interesses políticos, vão se dar conta, como de alguma maneira aconteceu com a reforma da Previdência, como aconteceu em algum momento com a PEC do teto dos gastos, né? Mas tomara, assim, eu não vou ficar feliz que os meus amigos estejam errados, mas tomara que o meu otimismo aí até o final do ano se concretize de alguma forma. Mas se não concretizar também, não foi por falta de aviso, porque eu estou tão bem cercado aqui. Bom, eu queria agora passar a bola para o pai da criança, que é o Cleveland, que nos sugeriu falarmos aí sobre essa questão do ICMS, né? O Bolsonaro aí tem meio que dado uma passada de bola e, vamos dizer assim, colocado na pauta dos governadores a questão do ICMS. Quase que eu falei outra coisa, mas me veio a palavra pauta, achei mais oportuna, né? O que você achou, hein? E aí, Cleveland, faz um raio-x aí para a gente da guerra do ICMS. Na realidade, não é bem uma guerra, né, Marcelo? Eu acho que foi uma engenharia aí que o Bolsonaro e Companhia Limitada arrumaram para repassar a bomba, né? Porque caminhoneiro pressionando com o preço do combustível. Para tirar a pauta da reta, né? É tirar o pobre da porta. Literalmente, essa é a melhor expressão para a gente utilizar. Na realidade, o que o Bolsonaro está fazendo é mais ou menos o seguinte: olha, caminhoneiros, eu estou tentando, tá? Estou tentando reduzir imposto e olha só, eu estou mandando para o Congresso uma proposta que vai reduzir muito o preço. Primeiro que reduzir imposto não é garantia de que o preço vai reduzir na mesma proporção, já começa por aí. Depende das condições de oferta e de demanda, tá? Segunda coisa, ele está levantando uma pauta que eu não acho que seja necessariamente equivocada. Mesmo porque, se a gente pegar o ICMS do combustível em vários lugares, é bastante elevado. Mas da forma como está sendo mandado e do momento que está sendo mandado, simplesmente surreal. Ele sabe que isso não vai passar. Você está falando em tirar algo em torno de 25%, 30%, 35% de arrecadação de imposto de Estado. Você sabe lá que é isso, Marcelo? Como é que você vai fechar essa conta?
Aí você tira isso do Estado, adivinha onde o Estado vai bater a porta? Vai bater a porta do governo federal, vai pedir esse dinheiro lá. E a última coisa que o Bolsonaro quer é isso. No fundo, o Bolsonaro está jogando para a plateia. Ele está falando, olha, vamos rever o preço, o imposto do ICMS, e os governadores têm que dar contribuição e coisa do tipo, no meio de uma pandemia, com queda de arrecadação, com todos os problemas que ele está vivendo, com aumento de gastos públicos e assim por diante. Então ele sabe que ele sabe exatamente o que ele fez. Ele tirou o pobre da porta e colocou o pobre da porta dos governadores. Foi isso que ele fez. Ô, Xará, pelo que eu entendi aí, a mecânica dessa cobrança do ICMS é que o ICMS incide sobre o preço do derivado do petróleo já acrescido do IPI, que seria o imposto federal, se eu não estiver falando besteira. É isso, Cleveland? E a proposta seria de que o ICMS incidisse não sobre o tributo federal também, né? Sobre o preço original do derivado, é isso? Ele está mudando a base de tributação, mas ele também está propondo uma redução está propondo que seja discutido no CONFAS, na reunião dos secretários de Fazenda, uma redução também. Então ele está jogando toda a bomba para o lado do Estado. Então ele está propondo assim, uma mudança geral e ampla, que você não faz isso de uma hora para outra. Você tem muita perda aí, Marcelo. Você tem que discutir algo do tipo no âmbito de uma reforma tributária. Ô, Xará, me diz uma coisa. Essa também não é uma forma de pressionar os governos estaduais a promoverem eles também as suas reformas administrativas? Eu vou linkar o nosso tema anterior e volto na sua questão. Quando nós falamos que a conta vem em determinado momento de tudo que a gente faz, o governador de São Paulo acabou de fazer uma reforma ampla, né? Fez reforma administrativa, aumentou imposto e tal. Olha, eu vou te dizer, praticamente semanalmente tem uma carreata aqui eu moro aqui em Pinheiros, aqui na Rebouças, de gente reclamando de aumento de imposto. Ou é carro usado, ou é ICMS de cesta básica, porque, claro, ele teve que aumentar imposto. Então, tudo que a gente faz em determinado momento, a conta vem. E a conta vem por aumento de imposto. Não tem mágica. Você vai precisar aumentar imposto para pagar esse auxílio emergencial mais para frente, se você não quiser ter inflação. É isso. Vai ter que aumentar imposto, ou vai ter que cortar outros gastos, que a gente não consegue cortar gasto, então vai ter que aumentar imposto. Então, olha, assim, você herda problemas que foram plantados, você não sabe quando, hoje. Então, essa discussão do ICMS do combustível é só mais uma de quem vai pagar a conta das coisas que foram feitas no passado. É o cheque caindo para compensar. Exatamente, a fatura do cartão de crédito. A gente vai ter que saber quem é que vai pagar essa conta. Então, é assim, achar que hoje os estados têm espaço para diminuir ICMS é ridículo, tem que aumentar ICMS. Porque a gente está fabricando déficit. Desde 2014, o Brasil está fabricando déficit primário. Então, a gente está gastando mais do que a gente arrecada. A gente tem que arrecadar mais. Ou tem que cortar gasto. Mas como a gente não corta gasto, pelo contrário, a gente faz mais gasto, tem que aumentar imposto. Então, essa conversa é uma conversa de louco. Que nem o Clive falou, é para inglês ver, para tirar o problema da frente demagogicamente. Não tem mágica. Vai ter que aumentar imposto. Ô, Rodrigão, como eu sou um cara super legal e gosto muito de você, os nossos amigos Cleveland e Marcelo Guterman falaram bem sobre o problema. Eu vou perguntar para você, na sua visão, por onde passaria a solução ou as soluções? Nós temos que taxar esses malditos ricos? É isso que vai salvar o país? Não, isso daí não vai salvar nada. Isso vai mandar a capital para fora, né? Os ricos, eles sempre se resolvem. E se resolvem até com uma certa velocidade, apesar de ter ativo mais ilíquido, né? Gente, ICMS, assim, é meio complicado. O Guterman falou que tem que aumentar o ICMS e tudo mais. Eu tenho muita dificuldade para admitir um aumento de impostos, né?
Por quê? Porque Eu também, hein? Não sou a favor, hein? Tem que cortar gasto. 3, Não, tem que cortar gasto. 4. Mas o que eu quero dizer é que se aumentar os 5 impostos... pelo eu acho- Vitor. Não, o Vitor eu acho que é a favor de gastar mais. Não, é que assim, eu acredito que se aumentar mais, você vai estimular muito a sonegação, de tal sorte que não vai ser muito efetiva o aumento, qualquer que seja, entendeu? Porque a gente já está meio estrangulado com essa questão de impostos e tudo mais, e evidentemente as pessoas não veem o retorno do pagamento dos seus impostos, né? Então, assim, o que eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil a questão de cortar gastos, mas eu não vejo outra saída. É cortar gasto mesmo, e cortar de quem tem mais. É chegar assim para o Poder Judiciário e falar: vocês têm que tirar 10%, 5%, 10% do seu orçamento, vai ter que uma diminuição ao longo do tempo. Faz um negócio programado que vai dar um choque de incentivo. Entendeu? Então, faz um corte de gastos, não precisa ser tudo de uma vez, mas faz um plano de corte de gastos. E esse plano de corte de gastos que vai sendo implementado gradualmente. E com todos os poderes. Não tem solução a não ser essa. É essa. Assim, mas acho difícil também, sei lá. Ô, Victor, depois dos nossos amigos aqui darem seus diagnósticos, eu acho que fica difícil acrescentar alguma coisa. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: como gestor, Victor, presidente do Brasil, ditador, não tem conversa, não precisa de congresso, não precisa de nada, é você e a caneta. Por onde que a gente começa a resolver o problema? Manda metade embora? Na iniciativa privada, aqui ela não tem, na iniciativa privada não existe essa solução de aumentar a receita aumentando impostos, né? Quando você está numa situação de crise que você está dando prejuízo, você tem que cortar gasto, né? Se você não controla a sua receita, não consegue aumentar a receita, você vai ter que cortar gasto, ou então você vai ser comprado ou vai quebrar. O exercício de corte de gasto é sempre muito doloroso, é muito difícil. Por exemplo, vocês que trabalham aí já devem ter passado por isso também, na iniciativa privada, falam assim: corta 10% do seu orçamento. É difícil, não é fácil cortar 10%, porque você não trabalha com um nível de gordura para poder, de um dia para o outro, eliminar 10% do orçamento. Então, é uma situação muito complicada. O mais correto a fazer é você conter gastos enquanto cresce, né? Então, assim, quando você está num período de crescimento, você não crescer seu nível de despesa na mesma proporção que o nível de receita. Essa oportunidade nós perdemos no começo do século, quando a gente experimentou uma expansão e cresceu a despesa mais do que cresceu a receita. A gente conseguiu fazer isso, né? Então, foi para o brejo. Então, assim, é uma situação muito difícil, porque implica em desagradar setores fortes corporativamente. Eu, se fosse um ditador, faria uma análise. Você tem a análise do Pareto para tudo na vida, né? Você tem os 20% das linhas de despesa que vão representar 80% do gasto. Eu ia em cima dessas linhas mais cruciais e ia tentar dar uma pancada forte. O problema é que isso, para um ditador, ok. Mas na nossa situação, isso provavelmente só passaria com a PEC da vida, né? Então, onde estão os maiores gastos? O Cleveland deve saber isso melhor que eu. Quer dizer, o Xará, rodamos e caímos na tal das reformas novamente, né? Mas eu faria um adendo aí. Eu como braço direito do nosso ditador, né? Loyola primeiro, eu diria o seguinte: eu acho que também a gente pode pensar, e é um caminho, e ele é difícil, né? Se eu não me engano, o Xará escreveu certa ocasião sobre isso. Um caminho seria a melhora da nossa produtividade, né? Sermos uma economia mais eficiente, com mais crescimento, mais competitivo, aumentar a nossa produtividade, a gente começaria a desenrolar esse nó cego que a gente está, né, Xará? Crescimento é remédio para tudo. O problema é que você não passa a crescer. É assim, você foi atropelado pela crise de 2015, 2016. Você estava na UTI, aí começou a melhorar, você começou a fazer uma fisioterapia. Fisioterapia. Ainda no banheiro.
Tá indo no banheiro sozinho, começando a tomar aí você banho. foi atropelado de novo pelo coronavírus. Assim, porra, você começar a pensar em fazer crescimento econômico de maneira consistente, né? Estrutural, aumentar o seu crescimento potencial, precisa fazer muita coisa, é muita coisa. Então não é da noite para o dia. E você tem um problema, pegando o gancho aí do Vitor, que ele falou antes, né? Da bomba que vai estourar no colo do segundo mandato do Bolsonaro, eventualmente. Eu acho que vem antes, porque esse negócio do teto de gastos, a gente está meio que se equilibrando na corda bamba, mas é um negócio que vai estourar em 2023. Né? Estourar no seguinte sentido, vai acabar essa margem. O teto de gastos vai estrangular o investimento, tudo. Conta de você pagar passaporte, não vai ter dinheiro. Então, isso vai ter que ser discutido. Né? E qualquer discussão sobre o teto de gastos envolve você ancorar as expectativas dos mercados, senão a taxa de juros explode, o câmbio explode, tudo explode. E aí você entra num círculo vicioso. Então, a gente está vendo muito esse problema de curto prazo, né, do auxílio emergencial, os próximos meses. O problema é muito mais sério daqui a 2 anos, muito mais. Eis o porquê a minha esperança, não nos homens públicos brasileiros e nem na nossa maturidade, mas na realidade se impor, porque ela é imperdoável. Não importa se você é corintiano, são paulino, budista, cristão, a realidade ela se impõe. Eu acho que o Cleveland queria falar mais alguma coisa. Não, eu acho que desde a primeira vez que a gente começou a conversar, Marcelo, eu tenho falado a mesma coisa. Me preocupa menos problemas de curto prazo e muito mais a nossa trajetória, que é explosiva, não tem como. E se a gente está esperando ganhar produtividade para começar a crescer, tem um probleminha associado a isso também, né? Que a qualidade da nossa mão de obra é Sem péssima. dúvida. Então, já começa por aí. E para você ganhar produtividade com capital, você também tem que ter uma mão de obra associada. Não é uma questão trivial, não. Então, eu não vejo no curto prazo nenhuma solução de crescimento rápido. Eu acho até que a gente pode crescer rápido, a gente pode crescer nos 3, 4 anos 4%, se a gente fizesse a lição de casa. Mas aí você começaria a ter uma queda na taxa de crescimento novamente. Você vai crescer 3, 4% em 3, 4 anos por uma razão simples. Você tem muito espaço para crescer, dado tudo que a gente já perdeu. Então, você consegue ter uma recuperação rápida, mas o crescimento consistente a longo prazo depende de aumento de produtividade de capital, mão de obra, depende de investimento, depende de infraestrutura, depende de um monte de coisa. É trabalho de uma geração, não é de 2 anos. É isso. Bom, falando em trabalho de uma geração, nós aqui somos de uma geração que a gente nasceu num país que vivia uma ditadura militar, né? E todos nós assistimos, felizes e esperançosos, um processo de redemocratização que começa lá em 1985, com a eleição do Roque Santeiro, ou melhor, do Tancredo Neves, né? Que acabou não assumindo, e como na história de Dias Gomes, né? Acabou se tornando um herói sem ser, a meu ver. Né? Mas ali, mesmo numa eleição indireta, a gente começa esse processo de redemocratização. Em 88, fizemos a Constituição Cidadã, lindas imagens do grande Ulisses Guimarães lá segurando a Constituição, mas já naquela ocasião, eu lembro, por exemplo, em 89, o ministro Aromailson da Nóbrega já criticava, né, o excesso de amarras, o excesso de direitos que aquele instrumento nos trazia. E viemos caminhando. Passamos por processo de impeachment, sucessão, e chegamos no quadro atual que nós estamos. Nessa semana, anteontem, mais precisamente, foi anteontem, né? O deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi preso em flagrante. Né? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, expediu um mandato de prisão em flagrante. Eu sou leigo assim, em direito, mas por tudo que li, parece que é uma ferramenta jurídica um pouco inédita, que faz parte daquele conjunto, daquela caixa de ferramentas que tem lá no STF, que é tipo um martelinho de ouro do arcabouço legal brasileiro. Eu queria... Para mim, a gente está vivendo um momento absurdamente grave, institucionalmente falando. Mas eu queria a impressão de cada um de vocês. Hoje, o Xará, para variar, né, tem que pagar couvert artístico para esse rapaz, fez um brilhante texto, né, falando sobre a movimentação de forças que levou
até esse episódio. Eu queria começar por você, Xará, falando da sua leitura sobre o que a gente está vivendo agora com o STF mandando prender um deputado pelo que ele disse. É interessante, tem várias facetas, né? Realmente um episódio muito rico, difícil de você enquadrar num framework único, né? Eu escrevi 2 textos a respeito, um falando sobre o equilíbrio de forças, né? Aquilo que levou a esse desfecho e, enfim, a realpolitik, né? Quer dizer, como você vê que, na verdade, o bolsonarismo ele se tornou uma força isolada dentro de todo, inclusive o próprio Bolsonaro aparentemente se tornou ex-bolsonarista, né? Porque ele, dentro da posição institucional dele, não deu um pio, e de fato, se ele falasse alguma coisa, seria alguma coisa muito afrontosa, né? Você fala, bom, como é que em que termos ele falaria? De fato, fica muito difícil imaginar que termos que ele usaria, né, para eventualmente apoiar o deputado. Então, esse é uma análise sem entrar no mérito aqui da decisão. Aqui eu acho que pegou mais, né, quer dizer, aquilo que realmente acendeu os ânimos é a questão mesmo da aparente censura à liberdade de expressão e à imunidade parlamentar do deputado, uma vez que ele expressou uma opinião e foi preso por conta disso, né? Então isso cheira a um regime ditatorial. Eu queria um pouco separar, até para fazer o raciocínio, separar a prisão, ou seja, a pena que foi dada, né? Porque eu não sou jurista, eu não sei o que é, quais são os critérios para fazer uma prisão em flagrante, ou uma prisão preventiva, ou temporária, ou, como é que se decide isso? Eu sou leigo nesse assunto, não vou entrar nessa seara. Então, uma coisa é a prisão, que foi o que chamou a atenção, né? Pô, o cara foi preso, né? Realmente uma coisa muito pesada. Outra coisa é se houve ou não crime, porque são 2 coisas. Uma coisa é o crime, outra coisa é a punição. Então, se eu julgo que houve crime, eu vou dar uma punição. A punição pode ter sido errada, pode ter sido exagerada, pode ter sido não adequada, tal. A questão é, houve crime ou não foi, ou não houve, né? E, no meu entender, eu escrevi isso, para mim, houve crime. Por quê? Porque a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar não podem ser usadas para cometer crimes, né? Então, não houve um ataque à liberdade de expressão na medida que a liberdade de expressão foi utilizada de maneira não adequada. Não existe liberdade de expressão, isso eu já tinha escrito quando nós discutimos a questão do Trump, das eleições americanas, o que aconteceu das redes sociais derrubarem o Trump e tal. Quer dizer, a liberdade de expressão, ela assim como qualquer liberdade, né, ela é limitada pelo direito do outro, né? Então, você não pode fazer o que você quiser, não existe liberdade absoluta, nem liberdade de expressão absoluta. Então, esse é o ponto. Porque é um crime, porque ele atentou contra as instituições democráticas. Então, eu vou fazer um paralelo. Digamos que você xingue o outro de corrupto, né? Quando você xinga alguém de corrupto, você está cometendo, pode estar ou não cometendo um crime, né? Porque se o outro for corrupto, você não cometeu crime, o ônus da prova recai contra você. Quando você diz eu vou fechar o Congresso, ou eu gostaria que fechasse o Congresso, não há prova envolvida. É um desejo, né? É algo que atenta contra não o funcionamento, mas a ideia de instituição democrática. Funcionaria melhor esse país se eu substituísse os 11 ministros por outros 11 ministros, como fez o Chaves na Venezuela, né?
substituir os ministros por outros alinhados e temos aí uma ditadura, uma democracia de fachada, né? Em que o judiciário está sujeito ao executivo. Então, e é interessante isso porque se você olhar a ordem de prisão, né, do Alexandre de Moraes, bom, o vídeo tem 19 minutos, eu não sei quem teve o desprazer de ouvir, né, mas é um esgoto, né, um esgoto a céu aberto, é muita coisa, assim, é um troço assim, você revira o estômago, para mim, pelo menos, né, eu acho que eu sou meio sensível, mas o fato é que os trechos que foram destacados na hora de prisão não tem nada a ver com perjúrio, com difamação, com calúnia. Ele não destaca esses trechos. Ele destaca os trechos que atacam as instituições. Então, o AI-5, você lembra do AI-5? Ou ameaças físicas, né? Eu sei onde você anda, eu sei onde você mora, né? Ele diz isso. Então, são duas coisas que não é calúnia, não é difamação, é ameaça. Né? Então, é com base nisso, quer dizer, ele não pode usar a liberdade, e isso, o fato dele ser deputado, neste caso, piora a situação, não melhora, né? Porque ele é uma autoridade. Se sou eu a falar, tem um peso. Se é um deputado a falar, tem outro peso, porque ele tem um cargo institucional, ele está lá por causa das instituições, porque as instituições o levaram para lá. E ele atentar contra as instituições é pior ainda, agrava a situação. Por isso eu acho, sim, que ele cometeu um crime. Se ele vai ser preso, se vai ser cassado, se vai pagar uma multa, se vai pagar a cesta básica, não sei. Isso eu não vou entrar nessa seara. O meu ponto é que ele abusou das instituições democráticas para ir contra as próprias instituições democráticas, independentemente da lisura do STF, se eles só tem malandro lá, se só tem ladrão lá, não importa. O que importa é que ele atentou contra a própria existência do STF e do Congresso. Essa é a minha opinião. Muito boa opinião, muito bem defendida. Passarei a palavra para o ilustríssimo ministro Victor Loyola para suas considerações. Olha, eu acho que... Seu filho, desculpa, deixa, antes de você falar. Você é o dono do programa. Eu vou fazer um programa em que eu vou falar por último. Fechado, combinado. É porque é uma questão de... É uma questão de... Tá certo que o programa é seu. Não é, de jeito nenhum. Eu só tive a ideia. Vocês que foram retardados o suficiente para concordar. E eu só organizo aqui o bate-bola. E por uma questão de elegância, eu falo por último, mas se vocês quiserem, eu falo antes. E aí, vou fazer o seguinte, então, quebrarei a tradição e depois do Vitor eu vou dar a minha opinião. Diga aí, Vitor. Tá bom. Eu acho que mesmo que todos esses pontos que o Guto me levantou chegassem à conclusão que ele cometeu um crime, não justifica a prisão também. Então, assim, a prisão é uma medida extrema. Você vai prender alguém que esteja ameaçando a sociedade e tudo mais. Ele fala um bando de asneira, de fato o vídeo é um esgoto, eu tive o desprazer de ouvi-lo, 19 minutos de baixaria, enfim. O cara facilmente pode ser enquadrado por falta de decoro e ser cassado. Não tem muita etapa assim. Cabe simplesmente a Câmara fazer isso. Agora, a prisão, ela só ocorreu porque ele é um peixe pequeno, né? Se fosse um peixe, um bagre um pouquinho maior, não ia acontecer. Então, assim, aqui tem um jogo político. Eu acho que a prisão, na minha opinião, é absolutamente injustificável. Não tem como se enquadrar aqui uma prisão. Mas aqui nós temos, mais uma vez, até escrevi isso, um STF jogando o seu jogo político. Ele pega um peixe pequeno que ninguém vai dar mínima para o deputado Silveira. Ele prende o cara do baixo clero, o cara, assim, pelo qual ninguém vai brigar, manda um recado para a Câmara, fala, olha, eu quero a cabeça desse sujeito, por favor, me sirvam aqui na bandeja. Eu acho que... E a Câmara, pelo jeito, entendeu o recado e, pelo que eu estou vendo, é bem provável que ele tenha uma penalidade máxima, que seria a cassação. Inclusive, eu estou lendo aqui que a Câmara deve manter a prisão dele. Então, assim, não é uma situação que iria ocorrer, na minha opinião,
fosse uma figura de maior patente. Tá? Então, assim, essa situação extraordinária, onde o Supremo comete uma arbitrariedade, eu só relativizo esse fato. É mais uma das arbitrariedades supremas. Assim, a gente está cansado a gente está cansado de falar, de criticar o Supremo, mas nesse caso, ela está acontecendo porque é peixe pequeno. Não teriam coragem, como nunca tiveram, de fazer nada, por exemplo, contra o Roberto Jefferson, que diz impropérios, não no nível de vulgaridade do Silveira, mas tão graves quanto está ele livre solto, desafiando, inclusive, o STF a prendê-lo. Não fazem, né? Porque o cara é uma bomba atômica ambulante. Então, assim, aqui tem a questão do ser um peixe pequeno. Então, tipo, o cara é pato novo, não pode falar, não poderia falar o que falou, dançou. Eu acho que ele perde dançou entre aspas, que vai ser caçado, depois se candidata de novo e se elege, eventualmente até para voos mais altos, né? Eu não sei se pode fazer, pode, será, depois de caçado? Não sei se perde direitos políticos por um 8 tempo. anos. Acho que é 8 anos, né? Depende do freguês. A Dilma concorreu ao Senado. Bom. Aí vai depender da freguesia. Depende da freguesia. Ela foi ser merendeira, né? Depende da freguesia, quantos operadores você tem, aí vai... Quantos operadores? Não, perdão. Quantos votos, né? Votos. Eu acho que isso aí, sendo mais uma decisão lamentável do STF, que para mim não cabe nem... Não vejo como defender essa justificativa. Agora, pode ser, tudo na vida tem um lado bom. Né? Eu acho que, de repente, o lado bom aqui desse negócio pode ser um pouco de água gelada nesses personagens do tipo Silveira. Porque o Brasil não ganha nada com um personagem desse tipo. Um sujeito que faz um vídeo daquele, com as baixarias que ele falou, assim, qual é? Ele queria aparecer. Às vezes eu penso, o cara quer aparecer, ele sabe que vai ter contrapartida. Talvez seja tudo meio que caso pensado. Porque é bizarro. É um vídeo bizarro. Se a gente tiver menos desses personagens no futuro, será um ganho, porque esse é um cara que, de fato, não agrega absolutamente nada. É um personagem que não será esquecido, né? Vai cair no ostracismo, não será resgatado pelos seus correligionários, ele será queimado em praça pública, não vai ter ninguém lá para defendê-lo, porque não merece. Né? Então, como você falou, são várias as nuances aqui. Agora, a decisão do STF em si, completamente arbitrária, na minha opinião, por mais que ele tenha cometido crime, acho que o argumento é aquela questão do flagrante, né? Digamos que ele tenha cometido um crime, que eu acho que aqui também há divergências, né? Se cometeu o crime ou não, enfim. Aqui é muito subjetivo. Mas mesmo que fosse, ele colocou a prisão pela questão do flagrante. Aí que abre um precedente perigosíssimo, porque qualquer coisa postada na internet vira flagrante. Então, é um terreno pantanoso onde esses caras estão entrando, e eles só estão fazendo isso, de novo, porque é peixe pequeno, porque por STF, e não só por STF, mas nas instituições públicas do Brasil, vale mais quem do que o quê. E o cara é um Zé Ruela, então aí está valendo prender e tudo mais. Se fosse alguém maior, não estaríamos vivenciando essa situação, na minha opinião. Eu vou pedir desculpas ao Cleveland e ao Rodrigo, atendendo o apelo ou a manifestação, a questão de ordem posta aqui pelo meu amigo Marcelo Gutermann, que data vendo eu vou apresentar aqui uma divergência. Aliás, divergência que eu também vou estender em alguma medida ao Victor. Começando aqui pelo Victor, eu acho que a fala do deputado ela veio bem a calhar, e eu vou explicar por quê. Não pelo seu conteúdo, de fato deplorável, né? Aí, muito do que ele disse poderia até ser dito, né, de uma outra forma. Eu não acho que ninguém aqui se orgulhe da Suprema Corte brasileira, pelo menos nessa configuração atual. Né? Acho que isso... Talvez nós tenhamos... Mas são nós vivemos em tempos em que a forma é tão importante quanto o conteúdo, né? Sim, sem dúvida. E às vezes o cara pode ter a razão e ele perde a razão completamente. Isso aí é que nem... Se não é que nem aquele tio da gente que toma umas canas e fala um monte de verdade. Como ele tomou umas canas, ninguém dá muita atenção, mas tudo que ele falou é verdade. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, assim, o que o deputado disse, de fato, o fez de forma a atentar contra a democracia,
cometeu grosseria, não agiu em decoro com a sua autoridade e o seu mandato. Contudo, eu não sei jogar xadrez, mas eu acho que no xadrez, se eu não me engano, tem uma estratégia, né? Que você dá uma pecinha menor para comer uma pecinha maior. Então, o discurso destemperado do deputado serviu para mostrar o quão a nossa Suprema Corte de Suprema não tem absolutamente nada. Zero de Suprema. Primeiro, um preceito basilar do direito é a dosimetria da pena. Né? Existem, para que vocês tenham ideia, existem artigos no Código Penal que prevêem uma determinada pena que, quando o juiz de primeira instância julga na letra fria e aplica aquela pena, quando a pessoa apenada recorre, aquela pena cai. Por quê? Porque os desembargadores julgam o conjunto do arcabouço legal e dizem o seguinte: este artigo, na sua essência, ainda que preveja uma pena X, quando comparado a outros crimes e a pena que é aplicada a esses outros crimes, existe aí um erro de dosimetria na pena, existe uma desproporcionalidade. Né? Esse conceito de proporcionalidade, eu não sou advogado, mas você consegue perceber ele em várias situações, a questão da legítima defesa, por exemplo. Né? Porra, se o camarada te dá um soco, você vai lá e serra o cara no meio com uma serra elétrica, parece que teve aí uma certa desproporção. Então, nesse sentido, essa decisão estapafúrdia do Alexandre de Moraes, em combinação prévia com o colegiado, né, com o plenário do STF, porque essa unanimidade ela foi tornada pública ali na votação, mas obviamente que o cara não fez aquilo ali, né, sem ter uma consulta, não vai lá que a gente segura a bronca. Então, assim, essa decisão ela já é falha pela desproporcionalidade de associar alguém da sua liberdade, né, sem um mandato de flagrante, é um negócio meio inédito. Inclusive, alegando o flagrante, tomando como base um vídeo numa rede social. O que isso quer dizer? Quer dizer que amanhã um policial, se ele entrar na rede social de alguém que ele entenda ser um traficante e ali tiver registrado um crime qualquer que o cara cometeu há X anos atrás, está ali hoje na rede social. Então ele abriu um flagrante, não precisa mais de mandato de busca e apreensão. O cara pode invadir, ele entrou na rede social, se abriu um precedente. Por exemplo, executar o mandato de prisão à noite, quando isso não está previsto no Código Penal. Os mandatos têm que ser executados ao amanhecer. Né? E especialmente no caso de um deputado, e aí eu vou avançar um pouco. O deputado é uma autoridade, ele erra na sua manifestação e isso é grave. Mas para isso, nem isso justifica que ele seja punido da forma errada. Se ele é deputado e se ele tem uma conduta condizente com o seu papel de deputado e se ele feriu o seu decoro agindo individualmente, ainda que representando eleitores, para isso, a Câmara tem duas instâncias para julgar: a Comissão de Ética e o próprio plenário, que pode, inclusive, cassar o deputado. Então, o STF ele é parte, porque ele se sentiu atingido nas falas do deputado, né? E, sendo ele parte, jamais poderia ser julgador. Mas vamos um pouco além. Vamos dizer o seguinte: a fala do deputado vai contra a democracia. Mas se ela é uma fala que vai contra a democracia e peca por isso, e talvez até cometa um crime por isso, fosse um de nós falando em golpe, em fechar, claramente estaríamos cometendo um crime, mas o parlamentar ele está protegido pela imunidade parlamentar no exercício da sua palavra. E se tem alguém que pode punir ele por, ao exercer sua palavra, ele faltar com decoro, não é o STF, é a Câmara dos Deputados. Então, agora, para mim, na minha perspectiva, de um lado você tem um deputado sem noção, com um discurso baixo, chulo, institucionalmente irresponsável. Um deputado. Do outro lado, você tem um colegiado formado por 11 magistrados. A meu ver, é muitíssimo mais grave. Eles desrespeitaram... Porque, veja só, não foi o direito do deputado que foi desrespeitado. Foi o direito do parlamento. Porque hoje foi esse deputado nessa circunstância. Amanhã pode não ser, porque você está abrindo um precedente para algo que é interpretativo. A manifestação do deputado, ainda que atentando contra a instituição democrática, é uma manifestação política. E um parlamentar não pode ser preso como se fosse um cidadão comum por uma manifestação política. Existe a instância adequada para condenar esse deputado
pelo conteúdo da sua fala. E tem uma simbologia aí que, a meu ver, assim, é absolutamente impossível de deixar de se notar, né? É o uso da Lei de Segurança Nacional. Uma lei de segurança que nasce de 3 decretos-leis, 2 de 1969 e um de 1972. Para quem estudou lá os períodos da ditadura, são exatamente o período posterior à declaração dos atos institucionais, que é o conhecido como período de chumbo. Então, é muito irônico que um STF, extrapolando as suas atribuições, ferindo outro poder, usando uma lei da ditadura, o faça, tentando calar um deputado, por mais imbecil, idiota que possa ser, em nome da democracia. Para mim, isso não tem nada de democracia. Para mim, o que a gente está vivendo agora é gravíssimo. E o pior, a Câmara já capitulou. Já jogaram lá esse boi para as piranhas, entendeu? É o boi de piranha. A boiada vai passar e o boi de piranha foi. E aqui, para finalizar aqui a minha impressão sobre isso, em relação ao presidente, eu acho que tem 2 grupos aí que criticam o silêncio do presidente. Aqueles bolsonaristas raízes, né, que, como o Vitor falou, nem o Bolsonaro mais é bolsonarista, né? Então, esses bolsonaristas raízes, né, ingênuos, que vão achar que o Bolsonaro realmente vai pôr a cara para bater e trazer para si, finalmente, hein, ele está vendo uma casca de banana e falou, pô, essa eu não vou, hein? Finalmente, né? Então, assim, quem critica o presidente é gente ingênua, né, que não tem a menor noção de política, e um outro grupo, esse sim, mais perigoso, que é o grupo capcioso. É aquele que critica o Bolsonaro porque ele deixou um companheiro de luta pelo caminho, mas no fundo, está torcendo para o Bolsonaro se manifestar, porque na hora que o Bolsonaro abrir a boca, olha o presidente atacando outro poder, minando a democracia, o presidente é um protótipo de ditador. Então, acho que o silêncio do presidente é providencial, é muito bem-vindo, pena que ele é tão raro, né? Deveria ter acontecido em mais situações, né? E todo crime tem que ser punido através de um devido processo legal. E o que a gente viu aqui foi, assim, a gente poderia até brincar, né? Dizer que é mais uma obra, né, da oficina mecânica Martelinho de Ouro do STF, aquela que dá uma garibada na lei de acordo com a vontade do freguês. Mas não é não, me parece uma coisa bem mais séria. Bom, já falei pra caramba, peço desculpas aí por ter me estendido, agora eu vou passar aqui a palavra para o meu amigo Rodrigo Delosso para ele dar a impressão dele sobre esse episódio aí, o que ele achou. Falar assim, é difícil dizer alguma coisa diferente do que foi dito aqui anteriormente. O que eu vou dizer é mais ou menos, é uma pincelada aí, é um destaque em alguns pontos que eu acho que o Marcelo mencionou de uma forma mais indireta. Bom, a primeira coisa eu já disse outras vezes, o que a gente está observando aí é uma imposição do judiciário sem nenhuma contestação dos demais poderes. Eu acho um absurdo o judiciário prender um deputado no exercício de suas funções. Então, não deveria, isso daí eu acho que talvez seja ilegal se fosse na letra da lei, se fosse seguir a lei, mas eu não tenho tanta certeza assim, porque eu não sou jurista. Mas também me espanta o legislativo não sair em defesa do seu deputado, o que não quer dizer que o legislativo não deveria avaliar o que o deputado falou e tomar as devidas providências. Então, se for o caso, caçar por falta de decoro, que eu acho que é o caso, né? Mas teria que fazer isso no âmbito do legislativo e não por intermédio do judiciário. O que eu acho que o judiciário podia fazer, se sentiu ofendido, é uma resposta política, é uma declaração... uma provocação à PGR. Alguma coisa assim, mas não é isso, né? Haveria, em outras palavras, haveria outros caminhos a seguir ali no STF que seriam muito mais legítimos, vamos dizer assim, seriam caminhos que têm mais sentido político, né? Então, assim, é lamentável isso. Eu acho que ele, de novo, o STF ele está avançando as suas atribuições sem ser obstado pelos demais poderes. Isso é um absurdo. Bom, antes de passar aqui a palavra para o Cleveland,
eu tinha feito só uma anotaçãozinha que eu quero compartilhar com vocês. Eu concordo integralmente com o meu xará sobre a questão do limite da liberdade. Apesar que liberdade só existe quando você tem liberdade até para ofender, e é o ofendido que deve buscar justiça e reparar o seu direito. Mas eu penso que é o seguinte, se a liberdade tem um limite, esse limite quem determina se ele é criminoso ou não é a justiça, né? E através do devido processo legal. Então, essa forma como a questão foi feita, eu acho o seguinte, a fala do deputado ela é absurda, estapafúrdia, mas a desproporcionalidade do que foi aplicado a ele fez com que ele disse se tornasse menor e um problema institucionalmente, na escala Richter, sei lá, 0 ponto alguma coisa. Agora, de forma unânime, o STF decretar essa prisão, afiançar essa prisão, mostra o seguinte, que o STF, que deveria ser a última instância e guardar a Constituição como sua atribuição principal, na verdade virou um palco de operadores políticos, o que não é novidade para ninguém, né? Por exemplo, o posicionamento do Gilmar Mendes em relação à Lava Jato, até a Lava Jato chegar no PSDB é um, e passar do PSDB é outro. Isso não é uma opinião, isso é um fato constatado. Até chegar no PSDB, era a cleptocracia do PT. Da cleptocracia do PT, ele percorreu um caminho que hoje ele fala do esquadrão de morte da Lava Jato. Então, essa decisão, o que é o pior de tudo, a meu ver, como muito bem o Marcelo colocou no Realpolitik, lá na postagem dele brilhante, o STF tomou uma decisão política, quando a última coisa que uma corte de justiça deveria fazer é ser política. Cleveland, desculpa. Agora, prometo que não falo mais. É com você, eu queria a sua impressão desse... Eu queria só complementar depois do Cleveland. Claro, com certeza. Marcelo, eu espero. Não, deixa a cereja do bolo para depois. Fala aí, Cleveland. Não, Cleveland, por favor. Olha só, gente, para mim isso é mais uma prova de que as instituições no país não estão funcionando. Não estão funcionando por várias razões. Primeiro, um deputado que tem 90 processos nas costas e consegue se eleger com um discurso que muita gente apoia, para mim já é algo estranho. Esse cara já fez de tudo. E os processos do cara ficam parados na primeira instância, num caminho. Estão lá, estão encostados e assim por diante. Então, o judiciário, primeira instância já não funciona, não tem penalidade adequada, o cara pode se candidatar, não tem nenhuma restrição a isso, o cara chega lá e acha, com toda a razão, que tem o direito de falar o que bem entender, porque até hoje ele falou e pode continuar falando. A única coisa que ele não entendeu é que o jogo lá em Brasília é um pouco mais pesado. E aí eu vou só tocar no ponto que o Marcelo Porto falou. O devido processo legal. Posso estar equivocado porque eu não tive tempo de ler, mas esse processo ele está dentro da linha daquele processo do inquérito das fake news. Então já começa tudo errado. Então, aquele processo é o melhor exemplo de que o judiciário no país não está funcionando. Começa errado porque você não pode ser a mesma pessoa que investiga, processa e julga. Isso está errado, não dá. E só um parênteses, se foi utilizada a Lei de Segurança Nacional, que para mim é uma excrescência por si só, eu vou só me dar o direito de ler o artigo 31. Para apuração do fato que configure crime previsto nessa lei, instaurar-se-á inquérito policial pela Polícia Federal. 1. De ofício. 2. Mediante requisição do Ministério Público. 3. Mediante requisição de autoridade militar responsável pela segurança interna. 4. Mediante requisição do Ministro da Justiça. Que eu acho uma excrescência, mas está na lei. Como é que isso caminhou? Com o ministro do Supremo, é o cara que vai investigar, vai processar, vai julgar, com todos os ministros concordando com isso. A Folha colocou esse inquérito como uma heterodoxia. Eu coloco isso como uma excrescência, como um atentado à democracia. Então, está tudo errado, está do começo ao final tudo errado. Então, eu não estranho mais nada nesse país, porque o legislativo não funciona, o executivo não funciona, o judiciário não funciona. É um festival de todo mundo fazendo o que bem entende na medida em que se sente agredido por alguma coisa, na medida que se sente ofendido por alguma coisa. É legislativo atropelando agências, é executivo atropelando o legislativo, é o judiciário atropelando a sociedade como um todo. Então, chega um ponto que eu não sei mais nem o que falar.
Eu vivo num país que as instituições não estão funcionando, estão brincando de funcionar, mas não estão funcionando. Bom, Xará, cumpri seu desejo, não falei por último, e quem vai encerrar o comentário sobre o tema é você. Não, eu só queria chamar a atenção de vocês e dos nossos ouvintes. Dos nossos milhares, talvez centenas de milhares, talvez quiçá um dia milhões de ouvintes. Exato. Talvez tenha sido uma das raríssimas ocasiões em que houve unanimidade em Brasília. Isso tem nome, né? Isso chama espírito de corpo, né? 11 ministros do Supremo. O Congresso inteiro, não teve ninguém. Talvez o Marcel von Hatten, né? Uma exceção. Não teve, com exceção dele, não teve ninguém. O Lira, pianinho. Ninguém falando nada a respeito. O presidente da República fechado em copas. Oi? Desculpa, Gutermann, o Lira não vai falar por uma razão muito clara. Ele tem o rabo preso, sujo, até o último limite. Não, perfeito, mas eu não estou aqui colocando em pauta as motivações de cada um. Eu não sei o que os 11 ministros que votaram unanimemente têm de rabo preso, eu não sei o que o Lira, eu não sei o resto do Congresso, ou melhor, eu sei, mas não vem ao caso. O meu ponto aqui é o seguinte, e que o Bolsonaro tem também. O meu ponto aqui é o seguinte, houve uma raríssima unanimidade em torno desse assunto em Brasília. Que é burra, né? Por algum motivo, fica o meu pensamento final por quê? Porque houve medo. Por algum motivo. Medo do Daniel Silveira, medo do quê? Não, medo que esse discurso vá para as ruas e que as pessoas comecem a perceber que as instituições não estão funcionando num ambiente democrático como seria de esperar. Isso. Então, claro. Vamos lá. Cada um vai ter a sua. Eu já acho que a unanimidade veio por conta da virulência da crítica ele passou um sinal. Uma coisa que já vinha sendo criticada aqui e acolá por conta das manifestações, etc., ele passou um sinal. Mas essa é a minha leitura. Concordo, e acho que o país vem... Eu concordo e acho que o país vem transbordando. Esse é um processo que não se dá do dia para a noite, mas é um processo que se dá ao longo do tempo. Nós tivemos as passeatas lá em 2013, brotaram do nada. Nós tivemos um processo de impeachment. Eu ia lembrar disso. Né? Nós tivemos uma passeata em 2013, brotaram do nada. Nós tivemos o impeachment da Dilma, nós tivemos manifestações a favor da Lava Jato contra a corrupção, tivemos 1 milhão de pessoas nas ruas pedindo por reforma da Previdência, um negócio surreal, não aconteceu em nenhum lugar do mundo. E o que está acontecendo é que cada vez mais esse establishment está empurrando a situação para um limite. Então, agora o que aconteceu? Mas como é que um cara desse elege deputado? Falando isso aí. Exato. Ele se elegeu deputado, não foi falando nada diferente do que ele colocou nesse vídeo. Esse cara está aí por causa disso. Só que a gente não pode estranhar tanto ter um deputado ter sido eleito assim, porque metade do país votou no laranja de um presidiário, de um cara condenado e encarcerado. Metade do país votou num candidato laranja de um cara preso e condenado por desviar bilhões dos cofres públicos. Então, não foi metade não, Marcelo. Um pouquinho menos, 40, né? Não, 44% de 78%. Tem que 44 não, de quê? 44. Se fosse 1% já seria demais. Não, mas é 44%. Estou tentando dar uma aliviada. Mas é isso. Entendeu? Então é aquela história. Quando você empurra, você pega essa mola, você comprime ela, comprime, quando isso soltar, vai voar no teu queixo, vai arrancar a tua mandíbula. E podem anotar, aonde não prevalece a justiça, brota a violência. E isso é só o começo. Entendeu? Esse establishment deu essa enquadrada no Bolsonaro, no bolsonarismo, mas a revolta ela vai crescendo silenciosa. Esse cara aí chegou a ter deputado. Para esse cara aí, tem uns 100, 200 Adélio do outro lado. E que mais hora, menos hora podem escrever. Vai acontecer alguma coisa. As pessoas...
Não é por acaso cada vez mais pessoas públicas são distraídas. Aqui agora na pandemia o pessoal está evitando, mas quantas vezes a gente viu deputado, senador, o Gilmar Mendes mesmo sendo execrado na rua, passeando lá em Portugal, de vez em quando ele vem para o Brasil votar, mas normalmente quando ele está, né? Entendeu? E isso vai ser algo mais recorrente. Bom, meus amigos, a gente já está no avançado e eu acho que assim o futebol não nos reserva grande coisa, né? Não, assim, se a gente tivesse um palmeirense aqui para sacanear, a gente poderia até falar dessa campanha brilhante. Eu acho que é comentário para mais de uma semana. Assim, temos aqui um Santista, vice da Libertadores, show de bola. Acabou, acho que o ano aí, né? Quer dizer, apesar que está começando o ano, mas acabou a temporada. Estamos conquistando a vaga da Libertadores para o próximo ano. É. Eu, São Paulino aqui, tem aquela chama da esperança, quase que de um peregrino, né? Tem 1%, eu estou lá, vamos tricolor. Nosso amigo Victor cancelou a sua assinatura no Premiere. Eu sempre fico muito entristecido quando olho o mural do Victor e tem aqueles desabafos, sabe? Eu sinto assim, porque meu pai era vascaíno, então eu imagino que estivesse aqui também estaria sofrendo como nosso amigo. O Cleveland é aquela história, né? Estão brigando ali para ficar na Sul-Americana e olhe lá. Então, eu não sei, temos alguma coisa para falar de futebol ou podemos passar a bola? Alguém quer fazer algum registro? Pô, teve um amigo meu que falou que o Diniz podia vir para o Santos, meu. Aí eu quase bati no cara. Falei muito assim, bom, hein? Seria bom, bom hein? amigo, né? Nossa, não, ele falou, não, podia, o cara ia fazer a molecada do Santos jogar. Ah, nossa, e com um time com jovens ainda? Uma beleza. Uma beleza, ia ser muito bom. Eu ia ficar bem feliz. Marcelo tá devendo aquele artigo, hein? É verdade. De gênio a gênio. É que assim, de gênio a gênio. Na verdade, tem duas coisas na minha cabeça para escrever, que é sobre esse episódio bizarro desse deputado e sobre a questão das armas, né? Que tem aí uma questão que a gente pode depois até no outro dia discutir, mas essa questão das armas ela tem um embasamento religioso, filosófico e legal. Falaremos disso oportunamente. Bom, então vou começar por mim agora, então, quebrando mais uma vez a tradição e talvez aí tomando a bola fora ou a bola dentro de alguém. Bom, a minha bola fora, obviamente, não poderia ser diferente, vai para o ministro Alexandre de Moraes, né, e para o STF como um todo, nessa decisão que, mais uma vez, joga fora qualquer senso jurídico de qualquer coisa e faz do STF, mais uma vez, o palco de uma decisão política. A bola dentro vai para aquele que eu sonho um dia poder votar, né, para presidente da República, que é o Marcel Van Hatten, né? Eu acho que esse é um cara que tem uma postura muito ponderada, muito correta, é um ser humano, não é perfeito, é jovem, talvez cometa equívocos, talvez um dia eu retire tudo que eu esteja falando, mas a minha bola dentro vai para ele. Eu vou dar uma dica aqui, tipo o Silvio Santos. Sabe quando o Silvio Santos fala, olha, não perca esse filme maravilhoso, eu não vi, mas dizem que é muito bom? A minha dica vai ser essa, é o livro A Organização, da Malu Gaspar, que fala sobre a Odebrecht, né, e como ela vem permeando todos os governos. Eu estou ansioso para ler esse livro, quero comprar, estou numa fase muito corrida, mas a minha dica é essa, que eu já li uma resenha, já vi várias pessoas indicando, então eu vou na carona aí. Ô, Victor, é com você, Lombardi. Qual é a sua bola dentro, sua bola fora? Não sei se tem alguma dica aí, alguma citação. Eu sigo o relator nas bolas fora. Não vou falar do meu time, porque é uma bola completamente fora. Puxa, na verdade, né? Time. Na verdade, eu preciso da ajuda ainda do Guter, mas na última rodada. Mas nem assim acho que vai dar. Não, calma que a gente ajuda. O Corinthians também, se ajuda. Precisa da ajuda do Corinthians e do Santos. Mas quando você começa a precisar de muita ajuda, eu já passei por isso, a vaca já foi pro brejo. Na verdade, eu vou colocar uma frase aqui. Qual é? Que é do livro que eu li, agora estou tentando fazer um resumo dele, que é o famoso Factfulness, já recomendei aqui em outras ocasiões. A frase é a seguinte: nunca, jamais deixe um número sozinho. Nunca acredite em um número solitário. Nunca pense que ele possa ser significativo. Se ele oferece um número, peça pelo menos algo mais para ser comparado. Excelente. Ordem de grandeza faz todo sentido. Bom, Cleveland, qual é a sua bola dentro, sua bola fora?
Minha bola fora vai para o conjunto da obra da semana, né? Deputado Supremo, Câmara dos Deputados, Companhia Limitada. Como eu disse, eu vejo as instituições não funcionando nesse país. Só estou vendo o momento que esse negócio vai explodir de vez. A bola dentro eu vou te acompanhar, viu, Marcelo? Porque alguém, pelo menos, manteve a coerência. Você pode concordar ou não concordar, mas o Marcelo, pelo menos, manteve a coerência dele. Então, minha bola dentro vai para ele. É isso Você aí. sabe que teve mais um que manteve a coerência. O PCO, Partido da Causa Operária. Eu já falei que eu vou me filiar. Já falei. Rodrigão, você está na área? Posso só dar uma dica? Pode dar dica sim, Cleveland. Tem um pessoal da UNB e do Instituto IDP lá em Brasília que eles estão fazendo um podcast bem interessante, Talking Law and Economics. Eles convidam pessoas para falarem sobre direito e economia. E desta semana foi o Gustavo Franco. Eu até postei no Facebook. Se vocês puderem ver, assistir, é imperdível. Gustavo Franco sempre é uma aula, né? Então, Sim, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha, procurem e vale a pena. O Onde pessoal tá? da UNB Desculpa. tá no meu Facebook, tá? Eu tá bom. coloquei o link, Talking Law and Economics. Se puderem ver, acho que vale a pena. O Rodrigão tá por aí? Pelo visto, não. Barulhinho de grilos lá do Cleveland, ó. É que eu tive que sair um pouquinho para atender a porta aqui. Não tem problema. E, por favor, eu queria sua bola dentro, sua bola fora, dica, citação, seu encerramento. O encerramento é meu? Não, o seu encerramento. Encerramento do dia hoje é do meu xará. Ninguém tira dele. Ninguém tira. Pô, cara, a bola fora, sei lá, assim, a bola fora é a atitude, é o deputado e o STF junto, né? Que eu acho que os dois, não sei o que falaram antes, mas para mim os dois estão fora do compasso aí, vamos dizer, né? A minha dica eu assisti de novo o filme A Origem, Inception. Então, toda vez que eu assisto esse filme, eu fico mais impressionado, porque eu vejo coisas que eu não tinha visto antes e é um filme muito bom mesmo, assim. É um dos melhores filmes que eu já vi, muito bem montado. E ele fala, e tem esse negócio de sonho, que isso tem uma conexão aí com projeções astrais e tudo mais. Então, essa é a minha dica, para assistir de novo Inception, um filme antigo. Plataforma? Inception acho que tá na Netflix, né? Tá no Netflix, mas se eu não me engano, até dia 28 de fevereiro. Você sugere a ingestão de alguma substância química ou alcoólica que pode ajudar em assistir o filme ou não é o caso? Que não, você acha? Não é o caso. Para assistir o filme pode assistir de cara limpa que tudo bem. Bom, tem que estar doidão para entender esse filme, mas tudo bem. Agora, Pode falar. Linha de sugestão, eu recomendo o canal da National Geographic, que está no Disney Plus. Não sei se quem tem filho pequeno, obviamente tem mais um estímulo para assinar, mas esse canal tem documentários sensacionais. Eu vi no seu mural que você falou alguma coisa sobre isso. Agora, a palavra para o meu xará, a quem eu disse e repito, se quiser cobrar cover artístico do seu mural, manda a conta que eu pago, porque você sempre nos premia com excelentes textos, com excelentes sacadas. Manda ver, xará. O encerramento hoje é seu. A bola fora, como eu sabia que o meu xará ia indicar o STF, eu vou indicar a bola fora o deputado Daniel Silveira, que é para dar uma equilibrada no jogo. A gente se completa, né? Tá fechado. A gente se completa, sabe? É assim, eu adoro discordar de você, Porto. Eu também adoro. Leva muito a minha... Inclusive, você sabe que... Deixa eu falar uma coisa. Eu vou falar agora. Toda vez que você fala, isso não pensa que é inútil. Isso vem e eu penso e refaço vários raciocínios. Então, agradeço. Pode ter certeza disso. Posso só falar uma coisinha? Fala. Carne e unha, alma gêmea, bate coração.
Fábio Júnior. Eu te dedico. Peraí. Você tá virando Fiuk ou Marcelo Porto? Cara, eu sou Bambi. Eu sou Bambi. Eu tenho um coração sensível. Os brutos também amam. Eu sou Bambi. Manda aí, Xará. Próximo passo aí pro BBB, hein? Temos a resenha ainda, hein? É verdade. Tá. Breve resenha aí para encerrar. Puxa vida. Diga aí, Xará. A minha bola dentro vai para vacinação em Israel. Ele já atingindo 80, quase 80%. A última vez que eu vi estava 79% da população. Uma coisa impressionante. Mas Israel é um país pequeno. Bom, tem muito país pequeno na Europa que está para trás, né? Então, assim, a eficiência, a competência desse pessoal é um troço inacreditável. 80% da população nós estamos em 2 meses, né? Tudo é proporcional, o dinheiro é proporcional, o número de pessoas para atender é proporcional. Não é que é um país pequeno que é mais fácil, você tem que ver a proporção da população. É impressionante, realmente um troço incrível o que eles estão fazendo lá. A minha dica, eu até comentei no meu artigo sobre teoria da conspiração. Eu estava com essa história da teoria da conspiração na cabeça. Muito bom, por sinal, hein? Parabéns. Putz, como é que eu trato isso? Aí eu tropecei nesse documentário do terraplanismo e, assim, nunca tinha me chamado a atenção, porque é uma bobagem, né? Você fala assim, porra, eu vou assistir documentário de terraplanismo, que perda de tempo. Aí eu tava com esse negócio de não, deixa eu ver esse documentário. Olha, o documentário é excelente, é muito bem montado. Você de fato vê, quer dizer, existem pessoas, comunidades que realmente acreditam no negócio, né? E eles fazem, óbvio, paralelamente, entrevista com cientistas, com um escritor de ficção científica, um pouco para, assim, olha, putz, isso aqui é desse jeito, né? E aí a psicologia desse pessoal é incrível, é um troço assim, olha, recomendo para entender um pouco a cabeça desse pessoal que acredita em teoria de conspiração, né? Esse documentário é bem elucidativo. Show de bola. Bom, meus amigos, resenha do BBB, Nego Di foi dispensado da casa ontem com a votação. Quem é Nego Di? Nego Di foi o segundo eliminado da casa, depois da Kerline na primeira semana. Quebrou recorde de rejeição na história do programa, que está na sua 21ª edição, com 98,76%. Mas ele é mau, assim. Então, Ele logo é mau, no começo do programa, houve lá um evento em que um rapazinho, Lucas, que acabou desistindo do programa, foi perseguido, vítima de um bullying. E o Nego Di, o Projota e a Carol Conká, juntamente com a Lumena, fizeram ali, eles, coincidentemente, os 4 negros, um bullying com esse menino que ele não suportou. Desde então, eles se tornaram os vilões da casa. E muito provavelmente, cada um deles que for pro paredão serão dizimados. E do outro lado, tem aquela moçadinha bacana, legal. Hoje, prova do líder, não percam. Na última semana, o Brasil torceu contra, mas infelizmente a Carol Conká, vilã do programa, acabou ganhando a liderança, mandou a Sara para o paredão, mas não adiantou, a Sara voltou. Se ela pegar o líder, provavelmente ela vai mandar a Carol Conká. Semana que vem a gente volta com mais um boletim BBB e falando de coisas não tão sérias assim. Tá bom? Meus amigos, um grande abraço para todos. Encerramos aqui a nossa 38º encontro, quem diria, e que venham outros tantos. Sempre um privilégio falar com vocês. Do fundo do meu coração, obrigado mesmo. É praticamente um grande feito da minha existência conseguir convencer 4 caras tão inteligentes a um ato de retardamento mental desse porte. Muito obrigado mesmo. Mais tarde eu estou postando os vídeos e se os senhores quiserem compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a tanto saber reunido num único programa, serei grato. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Boa noite, Marcelo. Tchau, tchau.